Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 19 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje, dando continuidade aí ao conteúdo sobre ângulos, vamos falar de ângulos congruentes. O que será que são ângulos congruentes? Vem aprender comigo. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de ângulos congruentes. Então, na terceira aula, é um conceito bem simples, bem rápido de ser visto e entendido, e que é de uma extrema importância para conteúdos futuros na matemática, né? Quando a gente for trabalhar com triângulos congruentes, triângulos semelhantes, então a gente vai usar bastante a ideia de ângulos congruentes ainda, tá? Bom, dois ângulos de mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Olha como é simples a definição de ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São dois ângulos que têm medidas iguais. Ponto. Só isso. Só isso, professor. Só isso. É uma bênção, né? O que são ângulos congruentes? Dois ângulos que têm medidas iguais. Então aqui a gente tem o ângulo AOB e de 60 graus, né? O ângulo AOB aqui com medida de 60 graus. E temos o ângulo COD também com medida de 60 graus. Então, se esses dois ângulos têm medidas iguais, eu posso dizer que eles são congruentes. Tá? Apesar do desenho, né, no desenho eles não estarem na mesma posição, o que importa para ângulo não é a posição, e sim a abertura entre as duas semirretas. Né? Essa abertura da semirreta OC e da semirreta OD é de 60 graus, assim como a abertura da semirreta OA e da semirreta OB também é de 60 graus. Ponto final, tá? Esse aqui é o símbolo que a gente usa para indicar que um ângulo é congruente a outro. E a definição matemática são ângulos congruentes, são ângulos que têm medidas iguais. Fim, né? Muitas vezes o que pode acontecer é de um exercício querer complicar um pouquinho para você. E dizer assim, ó, verifique se esses dois ângulos são congruentes. Então eu vou tentar desenhar dois ângulos aqui com a mesma abertura, tá? Então, suponha que tenha a mesma abertura. Aí o exercício coloca assim pra gente, ó. Bom, esse ângulo aqui mede 30 graus. Só um exemplo, tá? E esse aqui ele mede raiz quadrada de 900. Então, a princípio, né? A princípio a gente olha para isso aqui e talvez não enxergue eles como sendo congruente, como tendo a mesma medida. Mas a raiz quadrada de 900 ela é 30, né? Então acaba sendo a mesma coisa, né? Só está escrito de maneira diferente, mas a abertura, né, entre as duas semirretas é a mesma. Ou, vou colocar aqui um outro exemplo. Pego aqui um ângulo, já coloquei esse ângulo aqui. Ó, esse aqui é um ângulo reto, tá? Fiz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí eu coloco um outro ângulo reto também, só que numa outra posição, né? Mas eu digo que esse ângulo aqui tem uma medida de 270 terços, tá? E esse aqui a gente sabe que é de 90. Bom, apesar de estar escrito, né, com nomes diferentes, com valores diferentes, se a gente calcular 270 terços, vai dar 90 graus da mesma forma, né? E o que importa para a matemática nem é a escrita, tá? Nem é essa escrita aqui, mas sim a abertura entre as duas semirretas. Então essa abertura é de 90 graus e essa aqui também é de 90 graus, ok? Então ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, independente da forma que esteja escrita essa medida, né? Bom, vamos lá. Ó. Número 1, direto para as questões, né? Eu peço para que vocês pausem o vídeo nesse momento e tentem fazer sozinhos, né? Sem a ajuda do professor. Ó, meça os ângulos com o transferidor e identifique os ângulos congruentes. Então vamos lá, a gente vai medir esse ângulo, vou desenhar aqui as semirretas, né? Como eu fiz com o outro. E agora eu vou pegar o meu transferidor, colocar aqui em cima. Lembrando sempre, né, de colocar o centro do transferidor no vértice. Deixar a linha de fé alinhada, sobreposta a uma semirreta, né? E depois pegar a medida desse ângulo.
Bom, aqui o meu não está perfeitamente, mas vou aproximar aqui para 40 graus, tá? Então a gente percebe aqui, ó, usando a escala do zero, né? Sempre a partir do zero a gente trabalha. Então eu vou pegar aqui 0, 10, 20, 30. Quando eu encontrei a outra semi-reta, então eu vou pegar esse ângulo de 40 graus. Então o ângulo da letra A tem 40 graus. Vamos lá na letra B. Mesma ideia, né? Traçar aqui as semi-retas, contornar para que eu consiga enxergar. Você em casa não precisa fazer isso, tá? Eu só faço isso, senão eu não enxergo. Vou selecionar o meu transferidor, vou girar ele, tentar usar a escala de cima agora, pronto, aqui ó. Coloquei o centro do transferidor sobre o vértice. A linha, eu acho que eu nem preciso usar, viu? Contornar. Bom, a linha de fé sobre a semi-reta, tá? E aí a hora que eu observar esse desenho, eu preciso colocar assim, né? A gente tem aqui, ó, pegando a escala de cima, nós vamos começar a partir do 0, 0, 10, 20, 30, 45 graus. Na minha escala aqui, se eu não tiver muito impreciso, seria um ângulo de 45 graus. Deixa eu verificar na resposta aqui para eu não falar besteira depois para vocês, né? Vamos lá então. Então o ângulo do item B aqui deu 45 graus. Vamos lá para o ângulo da letra C. Só eu pausei o vídeo aqui já para desenhar as semi-retas, tá? Então na letra C, vamos lá selecionar, verificar a medida desse ângulo. Então vou colocar o centro do transferidor sobre o vértice. Deixar a linha de fé alinhada com um dos lados do triângulo, com uma das semi-retas. Pronto, soltei. E agora eu tenho que trabalhar, né, com a escala de baixo nesse caso aqui, né? Então vou pegar a minha escala ali de baixo. Então aqui eu tenho o 0, 10, 20, 30, quase que deu 40 de novo, né? Então lembra que o da letra A tinha dado quase 40? Eu vou voltar lá para a gente verificar, porque esse aqui parece ser exatamente igual, né? Ou seja, congruente. Então, ó, esse aqui também tinha dado quase 40. Tá? Então, vou marcar ali também 40. É um pouquinho menos, talvez, que 40, mas vou marcar 40 só para a gente deixar valores exatos. Na letra D, mesma coisa. Então, vou pegar aqui meu transferidor. Trazer ele aqui. Dar um zoom. Centralizei. Deixei a linha de fé sobre uma das semi-retas. Deixa eu tentar de novo. Isso, mais ou menos aqui. E aí eu vou fazer a leitura desse ângulo. Eu tenho que pegar a leitura dele começando do zero, né? Não vou começar do 180, hein, gente? Pelo amor de Deus, começa do zero. Então a gente tem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E está exatamente entre os 60 e os 70, né? No meio dos 60 e dos 70. Então é o ângulo de 65 graus. Na letra E, idem, né? Vamos pegar aqui o transferidor, colocar o centro dele no vértice do ângulo, deixar a linha de fé alinhada com um dos lados. E aqui a gente tem de novo um ângulo de quase 40 graus, né? Perceba que a gente começa pelo 0, 10, 20, 30, quase 40. Então deve estar dando uns 38 graus, tá? Todos esses que eu estou marcando 40 deve estar dando 38, 39 no máximo. E na última, vamos fazer o mesmo processo. Coloca o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo. Deixa a linha de fé sobreposta a um dos lados, tá? Qualquer um dos lados. Repare que agora a gente tem que usar a escala que está por fora, né? Então aqui está o nosso 0, 10, 20, 30, 40. Então, se a gente percorrer todo o limbo aqui, ó, a gente vai finalizar lá no 110, entre o 110 e 120. Entre o 110 e o 120 está o 115. Certo? Então essas são as medidas dos ângulos das questões do exercício 1. Ele pedia para a gente verificar quais eram congruentes, né? Meça os ângulos, já fizemos isso. Identifique os que são congruentes. Bom, para serem congruentes tem que ter a mesma medida, exatamente
a mesma medida. Então a gente tem que da letra A, o da letra B não, o da letra C e o da letra E, né? Quase todos eles deram 38 graus, 39 graus. Então esses três ângulos são congruentes. Tá? O da letra A, da letra C e da letra E, né? Da letra A, letra C e letra E. Ok? Então os ângulos congruentes são esses aí. A, C e E. Número 2. Represente os ângulos a seguir utilizando o transferidor. Então eu tenho que desenhar um ângulo AOB cuja medida é de 65 graus. Vamos lá, como é que eu faço isso? Eu começo desenhando uma reta, tá? Aí eu vou escolher um ponto para ser o centro da minha reta. Então vou colocar aqui esse pontinho azul. Ele vai ser o meu vértice, ok? Agora eu preciso de um transferidor. Então deixa eu pegar um transferidor aqui. Tá aqui meu transferidor. Eu vou colocar o centro do transferidor em cima do vértice que eu desenhei. Deixar a linha de fé sobreposta com a reta que eu desenhei. Tá? E agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Então eu tenho que fazer um ângulo de 65 graus, então eu vou percorrer pelo limbo até encontrar o ângulo de 65 graus, que está aqui, ó. Então partindo do 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O 65 está aqui, entre o 60 e o 70, tá? Agora eu vou pegar a minha reta e vou traçar uma reta partindo do vértice, passando pela região que eu acabei de marcar. Tá? Então esse ângulo que nós formamos aqui, ó, ele é um ângulo de 65 graus. A abertura dessas duas semirretas é uma abertura de 65 graus. Como ele chama esse ângulo de AOB, então tem que dar nome agora, tá? Então vou colocar aqui A, o vértice que é o O, né? E o B na outra semirreta. Lembrando sempre que uma semirreta tem que ter as flechinhas aqui. Ok? Certo, gente? Dúvida? Bom, professor, e se eu tivesse aberto do lado direito aqui, ó, se eu tivesse contado pela escala de baixo, teria algum problema? Nenhum, né? Se você começasse por aqui, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 65 que está aqui no meio, o seu ângulo ia ficar virado para cá, né? Ia ficar nessa direção aqui, certo? Mas continua sendo uma abertura de 65 graus, é que desse lado você usou a escala de baixo, né? E do outro lado você usou a escala de cima. Bom, então é isso aí. Desenhamos o primeiro ângulo. Vamos lá para a letra B. O ângulo COD, cuja medida é de 122 graus. Então, de novo, o processo é o mesmo, né? Desenha uma reta. Escolhe um ponto sobre essa reta para ser o seu vértice. Tá? Então, coloquei um ponto aqui. Vou lá pegar o meu transferidor. Já era para eu ter deixado ele aqui, né? Não sei porque eu não deixei. Então, peguei meu transferidor. Agora eu coloco o centro do transferidor sobre o vértice. Deixo a linha de fé alinhada com a semirreta, né? Você vai escolher aí uma semirreta para começar. E agora você vai abrir 122 graus, independente da direção que você escolha. Ah, eu quero usar a escala de baixo. Se você quer usar a escala de baixo, você começa por aqui e vai abrir, contando até chegar no 122. Ah, não, eu quero usar a escala de cima. Se você quer usar a escala de cima, você começa por aqui, tá? E vai abrindo até chegar no 122. Bom, eu vou fazer agora pela escala de baixo, porque eu já tinha feito um pela escala de cima. Então vamos lá, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 está aqui, né, na reta dos 60. Então aqui é o 120. 122 é um pouquinho à esquerda disso, né? 2 risquinhos para a esquerda. Então eu vou pegar agora a minha reta, vou desenhar uma semirreta partindo do vértice do ângulo e passando, né, por aquela marca que eu fiz no transferidor ali, com o uso do transferidor. Passar um pouquinho à esquerda, tá? Porque são 62 graus, tá? Por aqui, né? Saiu um pouco fora, mas tá bom, tá? Então aí seria os 122 graus, tá? Essa região aqui, né? A abertura entre uma semirreta e outra é de 122 graus, ok? Tá? Então aqui tem o ângulo de 122 graus.
Para ficar melhor, né? Convém você vir aqui e apagar depois esse pedaço de reta que sobrou, né? Para não confundir você, tá? Então o ângulo de 122 graus ficou representado ali. Deixa eu tirar meu transferidor daqui da frente para você visualizar melhor. Tá? Então ficou aí o ângulo de 122 graus. E lá da letra A, também vou fazer isso. Vou tirar o transferidor aqui de cima, puxar ele para lá e apagar esse pedaço da reta que eu acabei não usando. Tá? Então aí fica mais visível o ângulo certinho. Vamos dar nome, né, para esse ângulo, a gente não deu ainda. Então esse aqui é o ângulo COD. Então eu preciso colocar aqui, ó, a letrinha C, né, e a letrinha D aqui, o D no vértice. Então aqui eu tenho a semirreta CD. E tem também a semirreta... Ah, eu marquei errado, o vértice é O, né? O vértice não é o D, o vértice é o O. Tem a semirreta OC e a semirreta OD, marcando D aqui, tá? Então tá aí o nosso ângulo COD com a medida de 122 graus. Bom, na sequência ele pede agora para construir um ângulo congruente a cada ângulo desenhado. Então você teria que desenhar novamente um ângulo de 122 graus e um ângulo de 65 graus, certo? Vou desenhar agora numa posição diferente, só para a gente verificar que o processo é o mesmo. Então desenhei uma reta, vou escolher um lugar para marcar o vértice dela. Tá aí meu vértice. E vou desenhar uma outra reta para marcar depois o do 122, colocar ela para cima. E já vou marcar um vértice aqui também. Bom, usando o transferidor. Vou pegar meu transferidor aqui. Eu vou girar esse transferidor, vou colocar ele para cá, vai, mais fácil, né? Então olha só, deixei o centro do transferidor sobre o vértice. Deixei também, ó, a linha de fé sobreposta com um dos lados do meu ângulo. E agora basta eu abrir 65 graus para chegar no outro lado. Então eu vou usar a linha de cima, né, a escala de baixo, né, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 está aqui, 65 está no meio. Então eu fiz a marca aqui do 65 e agora eu traço uma reta partindo do vértice que eu tinha desenhado até a marca que eu fiz aqui dos 65 graus, certo? Então esse aí é o meu ângulo de 65 graus. Para ele ficar mais visível, eu vou tirar o transferidor daí de cima. Eita. Eu vou tirar o transferidor daqui de cima. Tá? E vou usar no outro desenho depois. Deixa ele aqui quietinho. Vou apagar esse pedaço de linha que não usei. O ângulo de 65 graus ficou aqui. Tá? Bom, vamos dar um nome para esse ângulo. Chamar de MPQ. Tá? Então vou colocar aqui. Né? Deixa eu pegar uma outra cor, senão não vai dar para enxergar. Então vou colocar aqui o vértice sendo P. PM é uma das semirretas. PQ é outra semirreta. Tá? E aí eu fiquei que o ângulo AOC, AOB, né, que era o ângulo da letra A, é congruente ao ângulo MPQ, que é o ângulo de 65 graus também. Agora eu vou fazer um ângulo de 122 graus. Então deixa eu selecionar meu transferidor de novo. Vou colocar o centro dele no vértice que eu marquei. Deixar a linha de fé sobreposta a um dos lados. Tá? Vou usar a escala de fora agora, né? Ó, 0. Tá aqui, ó, 0. 10, 20. Até chegar no 122, que é aproximadamente aqui. Né? Nessa marca que eu fiz de caneta roxa. Vou usar a minha reta agora para marcar, né, do centro do vértice do ângulo aqui, que é esse pontinho roxo, né? Vou ligar até a marca roxa que eu fiz no limbo ali, ó, no 122. Então aproximadamente aí. Vou tirar meus transferidor daqui do meio. Colocar ele aqui, pequenininho. Não vou mais usar você. Epa. Tá, deixa ele aí torto mesmo, tá?
Então aqui eu tenho o ângulo de 122 graus, vou apagar esse pedaço que eu não usei. O ângulo de 122 ficou aqui, a distância, né? Essa região entre uma semirreta e outra, tá? Então aqui é um ângulo de 122 graus. E vamos dar um nome para ele, tá? Vou chamar de ângulo lua, tá? Então aqui eu tenho a semirreta UL e tem a semirreta UA, né? Então o ângulo lua é congruente ao ângulo COD, tá? Então tá aí, desenhamos dois ângulos, né? Um congruente a 65 graus, que é do da letra A, o outro congruente a 122 graus, que é do da letra B. E essa é a atividade da aula 3, tá, gente? Falar de ângulos congruentes. Não esqueçam, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. E chegamos então ao fim de mais uma aula de matemática, a aula de número 19, e vocês devem ter percebido que tanto essa aula como a aula de número 18 eu fiz uso de um aplicativo e usei também alguns recortes em vídeos antigos que eu tinha no canal. Espero que tenha ficado bom, que vocês tenham gostado. Bom, vou fazer um pedido para você, quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário bem legal, deixa o seu joinha e ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Vou ficando por aqui então. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.